Amados irmãos e irmãs, que vamos ouvir nesta tarde, encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 1. Jesus e seus discípulos chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu da barca, um homem vindo do cemitério e possuído por um espírito impuro foi ao encontro dele. Morava em meio aos túmulos e ninguém conseguia segurá-lo, nem com corrente. Muitas vezes já o tinha prendidos em correntes e algema, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém conseguia dominá-lo. E estava sempre em meio aos túmulos e pelas montanhas, dia e noite, gritando e machucando-se com as pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e ajoelhou-se diante dele, clamando em alta voz: O que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus eu te imploro que não me atormente. Porque Jesus lhe dizia: Espírito imundo, saia deste homem. E Jesus lhe perguntou: qual é o nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E suplicava com insistência que Jesus não o expulsasse da região. E assim, meus queridos, amados irmãos, minhas irmãs, querido povo amado, povo de Deus. O Evangelho de Marcos, que acabamos de ouvir, do capítulo 5, a partir do verso 1, fala de um homem que estava possuído pelo espírito mau. O primeiro versículo, você que está aí nos acompanhando, se você prestou bem atenção na leitura, de que Jesus e seus discípulos chegaram ao outro lado do mar, ali da região, não é isto? Dos Gerazenos. E assim que Jesus saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro foi ao encontro de Jesus. Aquele homem, ele morava no cemitério. Ele vivia dia e noite nas catacumbas. Ele vivia dia e noite ali pelos túmulos. E aquele homem era atormentado dias e noite. Quantas vezes as pessoas que se reuniram, se juntaram e amarrava aquele homem, colocava ali corrente, colocava ali algemas, e ele conseguia arrebentar todas as correntes, todas as algemas. E aquele homem, ele era atormentado dia e noite pelo espírito mau. Aquele homem era atormentado dia e noite, meus queridos, amados irmãos e irmãs. O verso 3 diz: morava em meio aos túmulos e ninguém conseguia segurá-lo, nem com corrente. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, ter aí a ideia, ter a convicção como aquele homem era atormentado. E muitas vezes já tinha prendidos em corrente e algema, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém
conseguia dominá-lo. E agora já a palavra de Deus, mais adiante, já nos diz, estava sempre em meio aos túmulos e pelas montanhas dia e noite, gritando e se machucando, se ferindo ali nas pedras, enfim. Então era grande o sofrimento daquele homem que vivia atormentado pelo espírito mau dia e noite. E quando aquele homem possuído pelo espírito mau, quando ele avista Jesus, a palavra de Deus nos diz que ele começa a gritar, ele começa a implorar, dizendo: Filho de Deus Altíssimo, porque ele sabia, meu irmão, minha irmã, que Deus, que Jesus já tinha o ameaçado, não é verdade? Que Jesus ia expulsá-lo, e ele agora pede que Jesus não faça nada. Olha o que diz aqui: quando de longe ele viu Jesus, ele correu e ajoelhou-se diante dele. Quando ele viu Jesus, ele de longe avistou Jesus, correu e ajoelhou-se diante dele, clamando em alta voz: O que queres de mim, Jesus? Meu irmão, minha irmã, o nome de Jesus, este nome tem poder, não é isto? O Senhor Jesus é o poderoso, diante dele todos se ajoelharão. Aquele homem possuído pelo demônio era atormentado, mas vai ao encontro de Jesus, se ajoelha, e o inimigo, o demônio, ele vai dizer, ele vai pedir que o Senhor que não faça nada com ele. Ele diz: eu te imploro que não me atormente, porque Jesus lhe dizia: espírito imundo, saia deste homem. E Jesus perguntava a ele qual era o nome, e ele respondeu dizendo que o nome dele era Legião, porque eram muitos que viviam ali atormentando aquele homem. Mas o Senhor Jesus o expulsou, o Senhor Jesus o deixou aquele homem livre, não é? Aquele homem se viu livre, porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele tem todo o poder, né? O poder que o Pai lhe concedeu, como ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. E por isso, meus queridos amados irmãos e irmãs, por maior que seja teus problemas, tua dificuldade, os problemas que você está sofrendo, seja ele qual for, certo? Não desista, não perca a fé, acredite no poder de Deus, acredite que o Senhor nosso Deus, ele não mudou, ele não muda, ele é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã e de sempre. E assim por hoje, estamos chegando no final de mais um programa. Quero agradecer ao nosso bondoso Deus por mais este dia, por mais esta oportunidade. Quero agradecer a você que está aí nos acompanhando. Quero mandar um alô aí para minha cunhada, aí Maria Porfírio, que está aí nos acompanhando lá na cidade de Camaragibe. Então, um forte abraço para você, minha cunhada, você querida. Papai do Céu continue lhe abençoando, juntamente com toda a sua família, derramando muitas bênçãos sobre você, sobre o seu lar, sobre todos os seus, tá certo? Então ela está dizendo aqui, né? Ela diz aqui: